Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos a um sábado Lovecraft. Hoje, sábado, né, 10 de junho, nós estamos concluindo as obras de 1925, nos preparando para entrar na fase clássica da trajetória do Lovecraft, né? E vamos com o In the Vault, ou Fechado na Catacumba. Esse é um conto bem diferente, ele não é Cthulhu Mitos e tem umas peculiaridades, né? Eu não diria que ele é um clássico conto de terror, exatamente. Nós vamos até discutir um pouquinho sobre isso. Esse conto aí, In the Vault, ele foi escrito no finalzinho de 25, com o Lovecraft já retornando para a Nova Inglaterra. Inclusive ele se passa na Nova Inglaterra, numa cidade fictícia, Pack Valley, e ele é passado lá na Nova Inglaterra, e esse conto foi sugerido por um conhecido do Lovecraft, o Charles W. Smith. Ele era o editor de uma revista de amadores, a Try Out, e ele então sugeriu ao Lovecraft uma história baseada não é um coveiro exatamente, mas é um papa defunto, né? Um caretaker, um undertaker, melhor dizendo, lá da cidade. Ele fica preso dentro da catacumba, daí o título, né? Fechado na catacumba. Essa história, para começo, eu já vi várias pessoas comentando, ela lembra bastante o Ratos do Cemitério, que nós já inclusive postamos aqui, um dos meus contos favoritos, do Henry Kuttner. Só que ela realmente até lembra. A história é bem diferente, mas ela lembra um pouco o Ratos do Cemitério. Só tem o detalhe, o Ratos do Cemitério é bem posterior, né? Ele é mais de 10 anos, foi escrito mais de 10 anos depois, 11 anos para ser exato, né? Ele é de 36. Se alguém se inspirou em alguém, foi o Kuttner no Lovecraft, não o contrário. Então essa história aí, ela foi a sugestão do cara. O Lovecraft escreveu rapidinho, em 2 dias ele escreveu a história, tentou publicar ele acabou publicando lá de fato, lá na Tryout, mas ele tentou, de alguma forma, publicar fora também. Ele tentou na Weird Tales. E aí o que aconteceu? A Weird Tales, isso quem disse foi o próprio Lovecraft, né? Que era extremamente grotesca e não passaria na censura lá do estado de Indiana, onde era a Weird Tales estava localizada, né? Então a história foi rejeitada por ser excessivamente grotesca. Aí ele tentou publicar em outra revista, uma revista um tanto mais tosca do que a Weird Tales, e na Ghost Stories, já no ano seguinte, né, em 26, ele tentou publicar, e também mesmo para Ghost Story, que era uma revista pulp, do tipo da Weird Tales, mas um pouco mais tosca, e ela era supostamente especializada em contos reais, teriam acontecido na realidade, né? Na Ghost Stories também não rolou, e pela mesma razão. E o Lovecraft então acabou publicando, já tinha publicado mesmo, né, no ano anterior, no ano que ele escreveu, lá na Tryout. Depois, por insistência do cara lá, do grande amigo dele, o August Derleth, que já publicava na Weird Tales e tal, ele insistiu com o Lovecraft, não, tenta de novo na Weird Tales e tal. E ele tentou e acabou que foi publicada realmente em 31, em 31 acabou, em 31 não, em 32 ele reenviou para o Weird Tales em 31 e ela foi publicada na revista em 32, essa Fechado na Catacumba. Bom, com todo esse contexto, vocês podem imaginar, pô, essa é uma história mais grotesca do que o normal.
ela deve ser arrepiante. Esse negócio de arrepiante depende muito, né? Tem gente que lê o Ratos do Cemitério, não se incomoda. Eu fico, porra, sempre fiquei apavorado desde criança quando eu li a primeira vez. Porque cada um tem seus pavores, né? Aquela tese lá do próprio Lovecraft, né? E, bem, esse daí, o aspecto claustrofóbico dela até me apavora um tanto. Mas não tanto assim. O que eu acho, eu gostaria até de comentar isso, se vocês puderem assim, acrescentar a visão de vocês depois de ouvirem, ou quem já conhece a história, né? Todo esse contexto aí de, excessivamente grotesca, não vou publicar, censura não vai deixar passar. Bom, eu sempre achei, desde que li essa história, que ela é um tal, ela tem um quê de humor negro, né? O que acontece, o desfecho da história, o porquê daquele desfecho, é meio, sabe, em inglês tem aquela expressão tongue in the cheek, que é quando você fala um troço supostamente sério, mas é meio que brincadeira. Quando isso é aplicado no língua na bochecha, né, tongue in the cheek. Quando você aplica isso no horror, geralmente é o ambiente do humor negro, né? Para mim, essa história aí é uma história de humor negro. Vamos ver o que vocês acham, né? Se vocês concordam lá com os editores da Weird Tales, os primeirinhos lá de 25, ou se vocês não acham isso, né? Então vamos ver o que vocês acham, né? Eu aposto no humor negro. Vamos ver. Agora, você pode levar a sério lá os horrores que o Undertaker passa lá. Era isso então, né? Hoje vamos encerrando então 25. Quarta-feira que vem nós vamos com um interlúdio de horror muito especial, né? Como eu já comentei na postagem anterior. E o Lovecraft a gente vai iniciar em 1926, no final de semana que vem, né? Nós vamos com um conto super incrível que dá a mais alta maturidade da obra do cara, que é o Ar Frio. Mas é isso aí. Então, saudações para todo mundo, abraços, fiquem bem, curtam e principalmente comentem essa minha visão aí do humor negro nesse conto. Você não vai encontrar em outras análises. Em geral, o pessoal levou bem a sério lá o que se passa com o cara. Mas então tá bom, é isso aí e vamos seguindo. Muito obrigado aí pelos likes, comentários e pelo crescimento dos seguidores, que tem sido bem constante, né? Vamos ver até onde nós vamos chegar. É isso aí. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Fechado na Catacumba, 1925, H. P. Lovecraft. Não sei de crença mais absurda do que essa associação convencional dos fatos simples às coisas serenas e banais de que parece imbuída a psicologia das multidões. Em consequência de um bucólico lugarejo yankee, um inepto e obtuso agente funerário de aldeia e um descuido desastroso no interior de um jazigo tumular, nenhum leitor de mediano entendimento podia esperar outro desfecho que não alegre, embora grotesco, ato de comédia. Mas só Deus sabe como a tremenda história de George Birch, cuja morte agora me permite contá-la, apresenta aspectos frente aos quais as nossas mais sombrias tragédias são perfeitamente simples, leves, pueris. Birch, que abandonou a profissão trocando-a por outra em 1881, jamais tocava nesse assunto, fugindo do caso o mais que podia. Também o velho médico Dr. Davis, que morreu há alguns anos, não emitira a menor palavra a respeito.
Geralmente se atribuía tal atitude à aflição e ao abalo resultante de um fatídico descuido, pelo qual Birch se fechara durante 9 horas na catacumba do cemitério de Peck Valley, e de onde só conseguiu escapar empregando meios rudes e contundentes. Embora tudo isso fosse incontestável, havia outras coisas mais negras que o pobre homem me confiou, sussurrando no seu delírio de ébrio já às portas da morte. Ele confiou em mim porque eu era o seu médico e também, provavelmente, por sentir a necessidade de desabafar-se com alguém depois do falecimento do Dr. Davis. Birch jamais se casara, nem contava parente algum neste mundo. Até 1881, fora empreiteiro dos enterros, em Peck Valley, e sempre se mostrara o tipo do indivíduo rude e primitivo de modos e ideias. As práticas que ouvi se lhe atribuírem, hoje ninguém as acreditaria possíveis, pelo menos em uma cidade, e mesmo Peck Valley teria estremecido de espanto se soubesse ao certo dos inescrupulosos processos do seu coveiro exclusivo, tais como, por exemplo, a subtração dos custosos tecidos amortalhantes, favorecida pela tampa fechada do caixão, e a falta de respeito sacrílega na colocação e arranjo dos restos mortais nos ataúdes que fornecia, nem sempre fabricados no comprimento adequado. Mas, acima de tudo, o coveiro era amoroso, relaxado e mau profissional. Apesar disso, não penso que fosse, no fundo, mau sujeito. Julgo-o simplesmente duro de inteligência e ação, bronco, desmazelado e beberrão, como a presente história o demonstrará à saciedade, e, além disso, sem o mínimo grau de imaginação comum à maioria dos seres humanos, dentro do limite fixado pelo bom senso. Dificilmente sei por onde começar o caso de Birch, uma vez que não possuo prática qualquer de narrador. Mas, como tenho forçosamente de fazê-lo, principiarei por aquele frio dezembro de 1880, quando os campos gelaram de tal forma que impediram de cavar-se sepulturas até o advento da primavera e, consequentemente, reamolecimento do solo. Felizmente, a aldeia possuía pequenas proporções, o que tornava muito baixo seu coeficiente de mortalidade. Assim foi possível dar-se todas as cargas fúnebres do enterrador local um abrigo provisório na única catacumba do cemitério. Com a inclemência do tempo, Birch ficou duplamente lerdo e parecia superar-se a si mesmo de relaxamento nos diversos mistérios da sua profissão. Jamais construíra ele ataúdes tão grosseiros e mal ajustados, nem mais flagrantemente descurara antes os cuidados indispensáveis com a enferrujada fechadura da cripta, cuja porta ele costumava abrir com um safanão e fechava com desleixados pontapés. Afinal veio o degelo, e as sepulturas puderam então ser cavadas laboriosamente para os silenciosos frutos humanos, safra da impiedosa segadora eterna e que pacientemente esperavam o repouso final da última morada. Birch, embora maldizendo o afã, começou a remoção dos cadáveres numa desagradável manhã de abril, interrompendo-a, porém, antes do meio-dia, devido à pesada chuva que cegava o cavalo da carreta e depois de só ter baixado um único defunto ao seio da terra. Este era Darius Peck, nonagenário, cuja cova ficava perto da catacumba. O coveiro resolveu começar no dia seguinte com Matthew Fenner, velhinho miúdo que tinha o seu túmulo também não muito distante. Acabou, porém, adiando o serviço para 3 dias depois, só voltando a trabalhar na Sexta-feira Santa, dia 15. Não sendo supersticioso, nenhuma importância deu à data, se bem que, depois da história, sempre se recusou a fazer qualquer serviço de importância neste fatídico dia. Certamente os acontecimentos daquela noite mudaram por completo o feitio de George Birch. Então, na tarde de Sexta-feira Santa, 15 de abril, o nosso homem se dirigiu à catacumba com o cavalo a puxar a carroça, a fim de apanhar o caixão de Matthew Fenner. A verdade é que Birch já gostava da bebida, conforme ele próprio confessou mais tarde, muito embora, naquele tempo,
ainda contraíra o vício desbragado pelo qual procurou esquecer na embriaguez certos fatos penosos. O agente funerário sentia-se então bastante entontecido e abstrato que esquecia o necessário incitamento ao seu cavalo, o qual, vendo-se assim dignificantemente conduzido, relinchava, batia com as patas no solo e remexia continuamente a cabeça, molestado pela chuva. Entretanto, o dia mostrava-se claro e a aventura soprava, o que pôs o coveiro contente com a ideia de abrigar-se ao abrir a porta de ferro e penetrar na cripta cavada no flanco da colina. Um outro não teria gostado daquele recinto úmido e mal cheiroso, com 8 esquifes dispostos cuidadosamente ao centro. Mas Bert tinha a alma já calejada pelo ofício e só se preocupava em não errar a sepultura de cada um. Jamais esquecera os protestos levantados quando os parentes de Hannah Bixby, desejando transportar-lhe os restos para o cemitério da cidade para onde se haviam mudado, encontraram, sob a lápide de Hannah, a urna do juiz Capwell. O interior da catacumba mergulhava-se em densa penumbra. Bert, no entanto, possuía excelente vista e não confundiu o caixão de Fenner com o de Asaph Sawyer, embora fosse este muito semelhante àquele. Com efeito, o ataúde de Sawyer destinava-se primitivamente a Matthew Fenner, mas, à última hora, Bert pusera-o de lado, achando-o demasiado frágil e tosco, pois, num impulso de sentimentalismo agradecido, lembrou-se de quando o velhinho Fenner o ajudara em uma falência 5 anos antes. Assim, deu ao seu bom protetor tudo o que de melhor a sua arte poderia produzir. Mas, sendo demasiado sovina para desperdiçar o material defeituoso, aproveitou o refúgio quando Asaph Sawyer morreu de febre maligna. Este não gozava de bom conceito como cidadão, e muitas histórias corriam da sua quase desumana sede de vingança e da sua memória tenaz que o impedia de esquecer ressentimentos reais ou imaginários contra os desafetos. Assim, o empreiteiro fúnebre nenhum constrangimento sentiu em reservar-lhe o ataúde mal feito, que naquele momento afastava para lado com um repelão procurando-o de Fenner. Foi justamente então, quando punha as mãos no caixão do bom velhinho, que o vento bateu à porta, mergulhando tudo em negra escuridão. O estreito postigo só deixava uma fraquíssima claridade e nenhuma virtualmente se coava pela chaminé de ventilação do teto. O coveiro ficara, pois, reduzido a um tatear inconsciente, caminhando hesitante entre os esquifes na direção da porta. Neste débil lusco-fusco, fez tanger a enferrujada aldraba, sacudiu inutilmente as almofadas de ferro, espantando-se com a súbita resistência da maciça porta. Compreendeu logo a realidade da situação e pôs-se a gritar desesperadamente, como se o cavalo lá fora pudesse fazer mais do que responder-lhe com relinchos agudos e desolantes. A lingueta da fechadura, longamente desleixada, quebrara-se finalmente, fechando na catacumba a culpada vítima da própria negligência, como em uma ratoeira. A coisa devia ter acontecido cerca das 3h30 da tarde. Bert, dotado de temperamento fleumático e prático, não gritou por muito tempo, pondo-se logo a procurar às apalpadelas algumas ferramentas que lembrava haver visto amontoadas em um canto. Não há, contudo, certeza se ele avaliou de pronto todo o horror e a impressionante fatalidade da sua crítica situação, mas o simples fato de se ver encerrado em local fora do caminho de qualquer ser humano seria bastante para fazer perder a cabeça ao mais valente dos indivíduos. A tarefa do dia fora assim desgraçadamente interrompida, e a não ser que a sorte trouxesse até ali algum excursionista errante, Bert teria de ficar enclausurado durante toda a noite, e ninguém podia saber por quanto tempo mais. Logo que encontrou um monte de ferramentas, o enterrador escolheu um martelo e um escopo, e voltou à porta passando por sobre os caixões. O ar começara a ficar excessivamente empestado, mas ele não atentou em semelhante detalhe, tão ocupado estava em atacar o pesado e corroído metal da fechadura.
Teria certamente então dado tudo por uma lanterna acesa ou um simples toco de vela, mas, na falta de qualquer iluminação bastante, martelava as cegas da melhor maneira que podia. Percebendo, porém, que o fecho resistiria inexoravelmente, pelo menos a tão frágeis instrumentos, naquelas tenebrosas condições, Burt olhou em torno na esperança de achar outros possíveis meios de safamento. A catacumba se cavava na encosta de uma elevação, de modo que o ventilador atravessava vários pés de terra, eliminando assim qualquer visibilidade de evasão por aquele lado. A clarabóia losangular, tendida bem alto sobre a porta, na fachada de tijolos, parecia-lhe mais suscetível de ser alargada, embora à custa de rudes esforços. Os olhos do homem nela se fixaram longamente, enquanto espremia o cérebro em busca do meio de subir e alcançá-la. Não havia ali espécie alguma de escada, e os nichos destinados a receber as urnas, situados nas paredes laterais e do fundo, não lhe dariam acesso, muito distantes à parte superior da porta. Só restava, portanto, o uso dos próprios esquifes, à guisa de degraus. Fixando o pensamento nesse sentido, estudou o melhor meio de colocá-los. Calculou que a altura de 3 caixões superpostos lhe seria bastante para chegar à clarabóia, mas 4 lhe tornaria o trabalho ainda mais fácil. As urnas fúnebres eram bem niveladas e podiam ser empilhadas solidamente. Sem mais demora, pôs-se a imaginar como deveria dispor os 8 féretros para construir uma plataforma escalável, cujo piso superior se constituísse de 4 deles, verticalmente arrumado. Enquanto pensava, só lamentava não tê-los feito com absoluta solidez. Agora, se a sua imaginação chegou a desejar que os caixões estivessem vazios, é francamente duvidoso. Finalmente, decidiu encostar uma base de 3 ataúdes à porta e colocar sobre esta 2 camadas de 2 féretros cada uma, e, em cima de tudo, um único caixão servindo de estrado. Tal disposição podia ser erguida com o mínimo de tropeços e lhe forneceria a altura desejada. Ainda melhor, assim só se utilizaria de 2 caixões na base para suportar a superestrutura, deixando o terceiro como um degrau disponível para o caso de ser-lhe necessário maior altura. E o prisioneiro labutou na penumbra espessa, erguendo os defuntos com nenhuma cerimônia naquela muda de Torre de Babel. Vários féretros começaram a estalar no decurso da operação, e Burt resolveu reservar o de Matthew Fenner pela sólida construção para encimar a pilha, de modo que ao trabalhar na clarabóia, os seus pés encontrassem a superfície mais firme possível como apoio. Por fim, a torre foi terminada, e com os braços doloridos, Burt fez uma pausa, durante a qual se sentou no primeiro degrau da estranha escada. A seguir, subiu cautelosamente com as ferramentas até a clarabóia, cujos bordos eram de tijolos, e que lhe parecia não lhe seria difícil dilatar do suficiente para escapulir daquela fúnebre prisão. Ao ressoar das primeiras marteladas, o cavalo lá fora relinchou em tom que tanto podia ser de encorajamento como de mofa. Em ambas as hipóteses, a manifestação da alimária se tornava adequada, pois a imprevista tenacidade da camada de tijolos, de frágil aspecto à vista, simbolizava um verdadeiro comentário sardônico à falacidade das esperanças terrenas e exigia um trabalho merecedor dos mais acalorados incitamentos. Caiu a noite, que encontrou o coveiro ainda mourejando. Agora trabalhava exclusivamente pelo tato, pois grandes nuvens repentinamente aglomeradas eclipsaram a lua. Embora o progresso geral fosse medíocre, ele se sentia animado com a extensão das erosões produzidas no alto e no fundo da clarabóia. Estava firmemente convicto, enfim, de que conseguiria libertar-se por volta da meia-noite. Abstraído de reflexões opressivas sobre o tempo, o lugar e a companhia empilhada sobre seus pés, Burt ia filosoficamente lascando os pétreos tijolos. Praguejava quando um estilhaço o atingia no rosto,
e ria-se quando outros se projetavam sobre o cada vez mais enlevado cavalo que pastava amarrado ao cipreste. De vez em quando julgava a abertura tão adiantada que tentava por ela passar o corpo, e, ao assim proceder, tanto se remexia que os esquifes embaixo dançavam e estalavam. Esperava, entretanto, não ter de levar mais a plataforma por meio de um quinto ataúde, pois o buraco se encontrava no nível exato de ser transposto logo que as dimensões permitissem a passagem. Devia ser pelo menos meia-noite, quando Burt decidiu empreender a travessia da claraboia. Cansado e suarento, a despeito das inúmeras pausas, desceu ao chão e sentou-se um momento sobre o esquife inferior, a fim de reunir as forças para o esforço final e o salto para o exterior. O cavalo, faminto, relinchava repetida e fracamente, enquanto seu dono fazia votos para que ele parasse com aqueles lúgubres apelos. Burt sentia-se paradoxalmente pouco entusiasmado. No momento de realizar a ambiciosa libertação, assaltou-o um quase medo de iniciá-la, pois a coisa se revestia de intemerata rudeza dos heróicos tempos medievais. Ao galgar de novo os caixões já rachados, ele percebeu apreensivo o próprio corpo mais pesado ainda, especialmente quando, depois de atingir a plataforma, ouviu um estalo forte de madeira que acabava de ceder. Fora-lhe inútil escolher o caixão mais sólido para encimar o macabro andaime. Tão pronto voltara a descansar sobre ele o peso do corpo, a tampa rompeu-se, fazendo-o baixar 2 jardas sobre uma coisa mole, de que jamais imaginara um dia haver de sentir sobre os pés a amuralhante e gosmenta friagem. Estonteado pelo barulho ou pelo fétido que se despreendera, vigoroso até o lado de fora, o cavalo emitiu um berro estridente, demasiado selvagem para chamar-se um relincho, e mergulhou na noite de piche, louco de pânico, seguido do estrépito infernal da carroça arrastada aos trambolhões cegos. Naquela angustiosa situação, Burt se encontrava agora impotente para atravessar a claraboia já alargada, mas resolveu reunir as energias para uma tentativa desesperada. Tendo conseguido agarrar-se à beira da abertura pela ponta dos dedos, dispunha-se a alçar-se pela força dos braços quando notou uma estranha pressão, como se alguém o puxasse para baixo pelos calcanhares. Então, pela primeira vez naquela noite, ele sentiu medo. Sim, porque, embora se debatesse, esperneando furiosamente o mais possível, não conseguiu sacudir fora a misteriosa garra que lhe prendia os pés, em uma tração contínua. Dores horríveis, como de chagas cruéis, percorriam-lhe a barriga da perna e, em seu espírito, dançava num vértice de horror supersticioso a inequívoca realidade, a prova material, o lascar das tábuas, os pregos arrancados e todos os demais ruídos característicos da madeira que se parte. Não era, portanto, uma ilusão dos sentidos, um fenômeno alucinatório gerado pelas circunstâncias. Pôs-se a lutar, dando de pernas em contorções ainda mais frenéticas, até passar a um estado de semidesmaio, em que os seus desvairados movimentos continuaram, ao acaso, automáticos. De repente, sem saber como, viu-se livre, já com o corpo metido na claraboia. Somente o instinto o guiou. No trágico caminho sinuoso através da abertura e ao rastejar que seguiu o baque surdo de sua queda no exterior, sobre o chão úmido. Burt não podia caminhar, e a lua nascente deve ter testemunhado a horrível cena daquele homem delirante, arrastando os tornozelos em sangue na direção do pequeno pavilhão do cemitério, os dedos espasmódicos enterrando-se na relva enegrecida, impressa febril, o corpo, porém, respondendo com a clássica lentidão desesperante de quem procura fugir dos fantasmas nos pesadelos. Evidentemente, ali não havia perseguidor algum, pois que Burt estava só e acordado, quando Armenton, o guarda da necrópole, atendeu a seu fraco batido na porta.
O guarda levou-o para uma cama de reserva e mandou o filho Edwin chamar o Dr. Davis. O pobre empreiteiro de enterro se achava em perfeito estado de conhecimento, mas nada dizia sobre o acontecimento, murmurando apenas raras palavras como "Ai, meus tornozelos! Largue-me! Fechado na catacumba!" Pouco depois chegou o médico com a sua maleta de remédios, fazendo perguntas insistentes ao ferido, e removeu-lhes as roupas de cima, os sapatos e as meias. As feridas, ambos os artelhos se apresentavam horrivelmente dilacerados sobre o tendão de Aquiles, intrigaram grandemente o velho doutor, e a seguir quase o aterrorizaram. O interrogatório, com efeito, ultrapassou o terreno médico, e as mãos do Esculápio tremiam visivelmente ao cobrirem os retalhados membros de espessas ataduras, como se ele quisesse, sobretudo, ocultar aquelas chagas o mais depressa possível. Realmente, as perguntas angustiosas e solenes do Dr. Davis tornavam-se mais do que estranháveis, pois deixavam bem patente a intenção de arrancar do infeliz coveiro até o mais insignificante detalhe da sua pavorosa aventura, o que era inadmissível num médico. Davis mostrava-se singularmente ansioso por saber se Birch tinha certeza absoluta de quem era o caixão que servia de plataforma, de como ele o identificara em plena escuridão e, finalmente, por que maneira o distinguira da duplicata de qualidade inferior, mais tarde ocupada pelo corpo do mal afamado Asaph Sawyer. Em suma, por que artes o sólido ataúde de Fenner cedera assim tão facilmente? O profissional, antigo médico da aldeia, assistira naturalmente aos funerais de ambos, como também os havia atendido nas suas derradeiras enfermidades. Até mesmo no enterro de Sawyer, muito se admirara de como se arranjara o vingativo fazendeiro defunto para acomodar os longos ossos em tão diminuto caixão, feito sobre as medidas do pequeno Fenner. Após 2 longas horas, o Dr. Davis partiu, insistindo com o paciente para convencer-se de que as suas feridas só poderiam ter sido causadas por pregos de pontas soltas, estilhaços agudos de madeira. Nada mais explicaria o acontecido, com lógica e verossimilhança, acrescentou. Sobretudo, recomendou-lhe ainda falar o menos possível sobre o caso, e em nenhuma hipótese permitisse que outro médico lhe tratasse aqueles ferimentos. Birch seguiu esses conselhos o resto de sua vida, até que um dia me contou a sua história. Depois de examinar-lhe as cicatrizes já velhas e esbranquiçadas, achei que ele fizera muito bem em manter-se discreto. Do acidente, o pobre homem saíra aleijado, pois fora cortado o tendão principal, mas, para mim, a sua maior invalidez operou-se-lhe na própria alma. De temperamento outrora tão flegmático, o seu raciocínio guardou, depois do fato, transtornos imperecíveis e comovia observar-se-lhe as reações e certas alusões causais, como sexta-feira, catacumba, caixão, e outras palavras menos diretamente significativas. O seu cavalo assustado regressara à casa, mas a razão do pobre homem nunca mais retornou ao lugar devido. Ele trocou a profissão, mas para sempre algo lhe ficou, penando-o. Talvez fosse apenas o medo, ou o medo envolto em espécie estranha de implacável remorso pelas más ações de seu passado. Ademais, a bebida só veio agravar o que ele tencionava aliviar com a embriaguez. O Dr. Davis, ao deixá-lo naquela noite, pegara uma lanterna e se dirigira à catacumba. A luz iluminava vagamente os destroços dos tijolos espalhados, a fachada esburacada e o velho cipreste, de cujo tronco ainda pendia o segmento do cabresto arrebentado pelo equino em pânico. O trinco da pesada porta de ferro abriu-se à primeira pressão da maçaneta exterior. Endurecido pela antiga prática das autópsias, o médico entrou e correu o olhar em torno, contendo a náusea física e moral que o mau cheiro e tudo mais ali provocavam. De repente, deixou escapar um grito e, logo depois, teve uma estremeção que lhe pareceu mais terrível do que um berro de dor, e correu desabaladamente para o pavilhão do cemitério.
onde, contra todas as regras da compostura, agarrou o doente pelas roupas, levantando-o com força, atirou-lhe uma série de cochichos frenéticos que entraram pelos ouvidos do ferido, fervilhantes como vitríolo. O caixão era de Asaph Butch, sibilou-lhe o doutor, justamente como eu pensava. Reconheci-lhe o cadáver pela dentadura. Aqui faltavam incisivos superiores. Pelo amor de Deus, jamais mostre os seus ferimentos a quem quer que seja. O corpo estava completamente putrefeito, mas ainda assim nunca vi expressão tão nítida de vingança satisfeita como a das feições já enegrecidas. Nunca, juro, em toda a minha vida. Bem sabe o demônio tenaz que ele queria vingar-se. Ainda deve estar lembrado de como arruinou o velho Raymond 30 anos depois da demanda de terras entre ambos e como matou a pisadas o cãozinho inofensivo que o perseguira, latindo. Fez 1 ano agora, em agosto. Era o diabo em figura de gente. E penso que a sua teoria de olho por olho e dente por dente tinha tanta ferocidade que resistiu à própria morte. O seu ódio, meu Deus, eu não o quisera jamais sobre mim. Então, por que você o foi provocar, Butch? Por ter sido um sujeito miserável, não te censuro ter lhe dado um caixão refugado. Mas sempre exageras as coisas. Há limites que se devem respeitar a todo preço, e conhecias muito bem o tamanho do velhinho Fenner. Nunca mais se me apagará da memória, enquanto vivo for, o quadro que então presenciei. O caixão de Asaph estava por terra, atirado longe, a sua cabeça esfacelada e tudo mais, dentro tudo resolvido. Já há muita coisa neste mundo, mas uma, doravante, ficará insuperável. Olho por olho. Francamente, Butch, tiveste o que merecias. O crânio esmigalhado de Asaph embrulhou-me o estômago, mas a outra extremidade do corpo fez-me pior. Aqueles tornozelos cortados rentes para que o defunto coubesse no caixão feito para Matt Fenner.